Olá, amigo estranho do canal 5 da NET, que acompanha o programa dos Árabes no Centro-Oeste. Estamos hoje no salão da paróquia de Bom Jesus, que está iniciando os festejos. É claro que quando o programa for ao ar, já terão terminado, mas a gente deixa registrado aqui, então, o início, né, da comemoração dos 100 anos do louvor ao Senhor Bom Jesus. Hoje está acontecendo um jantar árabe e entre os convidados encontramos uma pessoa especial, que pode falar muito da história, não só da paróquia, mas também da cidade de Anápolis, em especial os árabes, também conviveu com muita gente. O senhor Eurípides Junqueira, governador do distrito 4530, no ano de 93, 94. Estou certo, senhor Eurípides? Correto. Bom, a vivência do senhor, só de Rotary são quantos anos? Já de Rotary eu tenho 53 anos, no Rotary Clube Anápolis. É pouco tempo, né? É uma vida, né? Participei sem falhas de todas as atividades do clube, que ativamente participou da vida de Anápolis. E estamos aí participando e convivendo com todos os segmentos sociais, participando e ajudando de uma forma muito modesta no desenvolvimento da cidade de Anápolis. Bom, por falar em desenvolvimento da cidade de Anápolis, em respeito especificamente à colônia sírio-libanesa, qual a importância desse pessoal que veio de fora, a gente sabe com muita dificuldade, se estabeleceu aqui na cidade de Anápolis? Qual a importância deles no contexto do desenvolvimento da nossa cidade? Eu tenho um carinho especial pela colônia sírio-libanesa em Anápolis. Desde a minha juventude, eu convivi com grandes líderes da colônia e nela fiz grandes amigos. Indubitavelmente, os árabes têm uma participação muito ativa no desenvolvimento da cidade de Anápolis e, de consequência, do estado de Goiás. Anápolis foi, durante muitos anos, um ponto de encontro da região norte, do leste e do sudoeste de Anápolis. E a atividade comercial dos árabes atingiu a todos esses recantos, fazendo intercâmbio comercial, adquirindo os produtos agrícolas do norte do estado e vendendo para eles os produtos industrializados que aqui eles traziam dos centros, principalmente de São Paulo, e levando-os para o norte para atender às necessidades dos residentes daquele sertão. Então, a colônia árabe, os árabes têm, inegavelmente, um papel preponderante na vida de Anápolis. E eu admiro muito a colônia, porque convivi muito de perto com os líderes maiores dessa região. A eles, como no dizer do Papa Francisco, eu bato na porta do seu coração para dizer que os anapolinos lhes querem muito bem. Bom, para a gente descontrair um pouquinho, o senhor gosta de comida árabe? Adoro. Participei todas as vezes que eu fui convidado e que tive oportunidade, eu participei. É uma comida extraordinária e que agrada a todos. Tá certo. Bom, e o ideal de servir? Tá forte ainda depois de mais de 50 anos de Rotary? Não tem dúvida. Eu convivo a vida rotária há 53 anos e estou buscando sempre uma oportunidade de servir. Eu vejo com muita alegria o papel da sua senhora como presidente do Rotary Clube Jundiaí, que é formado só por mulheres. E a mulher tem um papel importante na nossa vida. E o Rotary Clube Jundiaí veio enriquecer as atividades do Distrito 4530, do qual eu tive a oportunidade de ser governador. Participei com muita alegria e vejo hoje os mais jovens caminhando para o futuro e, sobretudo, dando de si para a melhoria da nossa sociedade e, sobretudo, para o soerguimento da família rotária. Na visão do senhor, o que principalmente mudou na cidade de Anápolis em relação a desenvolvimento, aquela época que o senhor viveu e continua vivendo até hoje? Vou procurar me recordar dos anos de 47, 50. Anápolis deu um salto extraordinário na cultura,
na vida industrial e, sobretudo, na evolução da sociedade. A sociedade mudou. Os filhos de Anápolis, mais jovens, se entrosaram com o desenvolvimento cultural dos grandes centros. E Anápolis hoje tem uma evolução cultural extraordinária, porque aqui nós temos diversas faculdades que, inegavelmente, proporcionam o desenvolvimento da nossa juventude. E é nessa juventude que está a nossa esperança de que Anápolis, ao comemorar os 106 anos, está projetando para o futuro uma juventude extraordinária que, inegavelmente, vai contribuir para que Anápolis seja realmente o patamar do desenvolvimento do estado de Goiás. Senhor Eurípides, muito obrigado pelo carinho. O senhor fala que acompanha o programa. Para mim é um privilégio ter uma audiência como a do senhor, viu? Muito obrigado pela entrevista. Obrigado, eu agradeço a oportunidade de registrar aqui a minha alegria por estar aqui nesse jantar árabe e realçar a admiração e o carinho por todos aqueles que compõem essa extraordinária comunidade. Obrigado. Existe realmente uma arte diferenciada do árabe em relação ao negócio, senhor Air? Ah, sem dúvida. Foram os primeiros mercantes, né? Aquelas pessoas que desenvolveram lá no Oriente o comércio foram os primeiros a desenvolver essa atividade. E por essa razão, naquele momento onde Goiás começava a desenvolver, eles chegaram num momento importante da cidade, ou seja, trazendo não só a experiência, como também contribuindo em diversos setores para a preparação dessa região, que até então era para nós muito carente. Nós, nativos, vamos dizer, da terra, apesar de que cada um de nós temos descendências diferentes, eu sou descendente de italiano, mas realmente eles nos deram uma lição de trabalho, de dedicação, ajudaram a construir essa cidade. Logo em seguida veio a Brasília, né, a nova capital, lembrando que Goiânia também foi construída nesse período. Então eles contribuíram muito para tudo que aconteceu aqui nos últimos 50, 60 anos. A gente costuma falar, isso é uma afirmação que eu sempre faço. Anápolis, ela gestou duas capitais, né? Tanto Goiânia como Brasília. Muitas vezes essas capitais, não vou falar nem tanto Brasília, mas Goiânia muitas vezes voltava as costas contra a gente. Isso é fato ou não? Nós tivemos o privilégio de nascer antes de Goiânia, né? E às vezes havia uma certa, por ser a capital, talvez uma vaidade de que, ou ciúme, vamos dizer assim. Vamos falar claro. Vamos falar claro. E na verdade nós fizemos foi contribuir para o crescimento de Goiânia, demos o suporte necessário e posteriormente demos o suporte necessário para a construção de Brasília. Então todas as duas cidades devem muito a Anápolis e principalmente a colônia árabe, que contribuiu com isso, que era em número bastante acentuado. Essas pessoas realmente investiram, produziram e ajudaram realmente a construir, não só Goiânia, como também Anápolis, como também Brasília. Falando agora especificamente do senhor, quantos anos de comércio e vivência aqui em Anápolis? Eu cheguei no dia 22 de abril de 76. E por que marcou tanto essa data? Eu trabalhava nas casas pernambucanas e era uma data que, coincidentemente, eu estava em Séries e fui designado para vir para cá. Foi o ano que inaugurou o Distrito Agroindustrial de Anápolis. E com a participação expressiva de outro árabe, o seu Sultão Falou, né? Exatamente. Em novembro, dia 9 de novembro de 76, inaugurou o Distrito Agroindustrial de Anápolis. E eu tive a oportunidade de morar antes em Pires do Rio, então eu passava por aquela região, era um verdadeiro cerrado, não tínhamos asfalto, e então isso me marca muito. Hoje eu vejo lá, nós temos aí 150, 160 indústrias de porte lá no DAIA, que foram desenvolvidas ao longo desses anos. Então eu me sinto um anapolino e que também dei a minha pequena contribuição para que essa cidade pudesse ter desenvolvido e estar hoje no nível que está. Hoje eu ainda recebia
empreendedores holandeses que vieram analisar aqui a cidade de Anápolis. Eles estão buscando aí a área de logística e falava da importância da cidade de Anápolis, do ponto estratégico, das riquezas que nós temos hoje e das oportunidades que vão oferecer a cada dia, não só pela estrutura que está sendo montada aqui, mas por tudo que ela está construindo e pela localização privilegiada que é a cidade de Anápolis. Pode-se dizer, então, que a Anápolis está entrando num novo ciclo de desenvolvimento e quem sabe até, eu não vou falar imigração, porque imigração sempre denota dificuldade, aquela coisa toda, mas não deixa de ser, são pessoas que estão vindo de fora, é claro, são empresários, mas seria um novo ciclo de gente vindo de fora, visando desenvolver não só suas empresas, mas também como suas vidas aqui no Brasil. E buscar oportunidades. Eu participei recentemente na Argentina, em Santa Fé, de um evento que chama Mercocidade. Anápolis já faz parte há alguns anos desse evento, e lá a gente mostrava a importância do nosso estado, dessa região aqui. E eu fiquei até um pouco constrangido, porque quando o adido da Embaixada do Brasil na Argentina foi fazer a demonstração do Brasil, ele falava, olha, nós somos a metade da América Latina, o PIB de São Paulo é igual ao PIB da Argentina, a população também, nós somos a 7ª economia do mundo. Então, fiquei até um pouco constrangido pela grandeza do Brasil. E Goiás e o Centro-Oeste hoje é destacadamente um grande celeiro de tudo isso. Obrigado, senhor, pela entrevista. Eu te agradeço pela oportunidade e vamos continuar trabalhando para fazer essa cidade crescer cada vez mais. Anápolis realmente é uma cidade maravilhosa. Estamos aqui com mais uma amiga de entrevistas passadas, dona Nésia Cecílio, sempre atuante, participante de todos os eventos sociais e culturais que acontecem na cidade de Anápolis. Dona Nésia, é difícil organizar eventos? Olha, a coisa mais difícil, sair vendendo os ingressos e depois cozinhar não é mole não. Qual que é a participação da senhora na cozinha aqui hoje? Foi que prato? Hoje eu fiz o prato de chuchu. Já comeram quase a metade, de tanto que gostaram. Tá bom demais, então. Pra lá de bom. E você tem feito muita reportagem? Ela que tá me entrevistando agora, né? Vocês viram, que perguntando se eu tenho feito muita reportagem. Não, eu tô fazendo muito. A senhora tá acompanhando o programa? Uai, eu gosto muito de assistir o seu programa. É? Muito. Você sabe que eu fui a primeira locutora da Rádio Carajá. Como que funcionavam os programas naquela época? Vai, tinha programa de matérias pagas, como as publicidades, tinha shows. Tinha aqueles palcos, show de calor, como a gente via na Rádio Nacional, no Rio de Janeiro. Tinha também. Tinha. É. Era bem movimentado. Era do Simonetti. Simonetti? Simonetti. Tinha programa de calor também. Novela no rádio também? Tudo. E foi em 51 que eu trabalhei na rádio. Eu fiz o concurso e passei em primeiro lugar. Tem que ser sempre em primeiro lugar, né, dona Nésia? Em relação à paróquia de Bom Jesus, o que a senhora pode falar daquela época para hoje? Melhorou muito, mas tem muito ainda que melhorar. Obrigado pela entrevista. Um abraço para vocês, sucesso cada vez mais, viu? Tá certo, obrigado. Tudo de bom. Mais um personagem conhecido de vocês de outras entrevistas. A referência de tudo que se pergunta ou se queira saber a respeito da comunidade árabe na cidade de Anápolis, e por que não dizer também no Centro-Oeste todo, no Brasil, o doutor João Asmar. Doutor João, o que é que a gente pode falar, mais uma vez, para quem não acompanhou as entrevistas anteriores do senhor, a respeito da importância da colônia árabe na cidade de Anápolis? A colônia árabe de Anápolis teve início em 1904, quando aqui chegou Joaquim Isper, chamado Charrud. Mas, historicamente, a gente pode falar que esse foi o primeiro mesmo? Ele foi o primeiro, indiscutivelmente. Eu convivi com ele, aprendi a jogar dama com ele, ele me contava a história. Ele foi a Pirinópolis, eles correram com ele de lá. E aqui era passagem e tinha que esperar a condução para viajar. Quando ele chegou aqui de volta, o Cristóvão Campos, que era político, convidou-o para fazer sociedade com ele. Montou uma loja. E essa loja foi um embrião que atraiu depois outros árabes para cá.
vieram o Carlos Eli, a família de Elias Isaac, o irmão dele, Antônio Isaac, o cunhado Antônio Jorge Sayum, veio meu pai, veio outros, Jorge Cury, Pedro Curi, Calixto Abdala. E essa gente foi atraindo mais outros. E eles formaram uma comunidade aqui na década de 10, 20. Uma comunidade essa que foi o embrião que atraiu outros mais para cá. Notadamente com a chegada da Estrada de Ferro. Veio Barbarrão, o Calixto Dagger, e o José Isaac Sobrinho, Elias José e outros. Veio muita gente em decorrência da Estrada de Ferro, porque eles vinham acompanhando Vianópolis, Bulhões, vieram para cá. Depois, com a criação de Goiânia, quase todos foram para lá, o José Isaac Sobrinho, a família do Antônio José, etc. E com isso, os que aqui ficaram desenvolveram o comércio, porque eles entraram na comunidade agrícola, que era muito grande, era muito maior do que a cidade. E aquele compadresco e oferecimento do crédito favoreceu demais o entendimento. Tanto que foram eles que financiaram os colonos na colônia agrícola de Séries, que carregou a produção para cá e segurou a Anápolis como capital econômico. De maneira que essa parte, na primeira prova sacrificial de Anápolis com a criação de Goiânia, foram os árabes que sustentaram, financiando as lavouras dos agricultores, trazendo o produto para aqui, formando a Anápolis, que se tornou como capital econômico do Estado, Manchester, só para garantir a fiscalização que passou a fazer aqui, violência de toda a natureza. Bom, o senhor viveu quase que toda a história de Anápolis. A Anápolis, 106 anos. Doutor João, ele não vai revelar a idade aqui, não? Pode falar. É 91 anos, 1 mês e 3 dias, 13 dias. Fala um pouquinho da história da igreja especificamente, então. Em 1932 nós tocávamos na festa do Bom Jesus aqui, que era uma capelinha com a nave só de tijolos embaixo dos alicerces, fazia a cobertura com barrote de madeira, coberto com folha de coqueiro, e celebrava a festa. Havia muito foguete, em torno dela juntava uma romaria muito grande, daqui até onde a estação da Estrada de Ferro era aberto, não tinha casa ao redor. É isso que eu ia perguntar, era um largo, na verdade, era um largo do Bom Jesus. Era largo, era cerrado. E aqui era o campo de futebol, aqui onde está a Praça do Bom Jesus. Era um campo de futebol onde armava o circo, tinha tourada, e a festa do Bom Jesus você congregava mascates, cabarés, jogatina, gamelão, que você nunca viu falar nisso, que era um búzio assim, com uma gamela de madeira, que jogava as bolinhas, roleta. Então era uma festa pagã. E havia os mendigos, corredores de romaria, juntavam sentada na beira da igreja aí, os romeiros traziam víveres e distribuíam para eles. Tinha gente que trazia um saco de moeda para distribuir para eles também. De maneira que eles corriam aqui, corriam para a Posse da Trindade. Até em umas começou uma romaria dessa na festa de Santana lá. O Pitaluga, quando nós fizemos a igreja aqui, construímos a igreja e ele batendo, acabou com essa festança pagã. E hoje a catedral reformada por Dom Manuel tomou lugar da outra que foi desmanchada. Certo. Doutor João, muito obrigado mais uma vez pela transmitir um pouquinho do conhecimento para a gente. Eu que agradeço. Essa festa hoje que nós estamos aqui celebrando é uma festa purificada pela fé. Houve uma seleção muito grande. Depois, com a criação da diocese, primeiro nós tivemos a felicidade de Dom Epaminondas. Depois foi Dom Manuel que revolucionou o sistema religioso nosso. Criaram-se muitas paróquias, todas as igrejas aos domingos estão cheias de gente, igrejas bonitas, e o espírito cristão está fortalecido. Certo. Conversamos mais uma vez com o Dr. João Asmar, que é a memória viva da cidade de Anápolis em todos os seus aspectos, sejam econômicos, sejam históricos e até religiosos, como vocês viram aqui agora. Bom, vamos conversar agora com o bispo da cidade de Anápolis, Dom João Wilk. A pronúncia está correta, bispo? Vamos conversar. Sim, está correta. Bom, muitas pessoas conhecem o senhor, naturalmente, mas não sabem a origem. A origem do senhor é a Polônia, mais especificamente em que região? Perto de Varsóvia. Bom, a migração polonesa aqui no Brasil
é muito acentuada, muito forte. Teve praticamente 3 ondas de imigração. É no final do século passado, no início, depois da Primeira Guerra Mundial e depois da Segunda Guerra Mundial. Naturalmente, a minha vinda ao Brasil não é propriamente imigração, é uma missão, né? Porque eu vim motivado pelo trabalho missionário. Depois que fui ordenado em Roma, eu pedi aos meus superiores para que eu pudesse trabalhar como missionário na obra que a nossa jurisdição franciscana na Polônia estava começando aqui no Centro-Oeste, bem exatamente na cidade ocidental, Goiás, e a diocese, a primeira minha diocese, foi Anápolis, porque a cidade ocidental naquele tempo pertencia à diocese de Anápolis. Depois foi desmembrada e se tornou a diocese de Lusiânia. Vamos situar isso no tempo e no espaço. Que ano, mais ou menos? Eu cheguei em 1978, portanto são mais de 30 anos que estou no Brasil. Já sou naturalizado, mas tenho 2 cidadanias. Chegou junto com o Papa João Paulo II, então? Sim, inclusive... Quando da eleição dele. Eu cheguei dia 4 de outubro e o Papa foi eleito dia 17. Então eu saí quando faleceu o Papa João Paulo I. Albino Luciani, né? Sim, e então depois, logo no começo, foi eleito o Papa polonês. Naquela época, e mesmo porque por séculos e séculos a fio, os papas somente italianos. Causou surpresa um Papa polonês, principalmente para o senhor, que é conterrâneo dele? E muita, porque não havia esta tradição, eram papas italianos, mas o Concílio Vaticano II, ele abriu muito a igreja, internacionalizou. O Papa João XXIII, né? Sim, e o Papa João Paulo II, já se falava nele, naquelas apostas prévias, quem poderá ser Papa, os papáveis. E na minha convicção, meu conhecimento do cardeal Wojtyła, realmente ele tinha condições de ser Papa. Era uma grande figura na Polônia, ainda dominada pelo regime comunista. Na época, o general Jaruzelski, não é isso? Sim, e naquela visão que ele teve da igreja, do concílio, da pastoral, digamos, avançada, bem na medida do nosso tempo, quando ele foi eleito. Foi surpresa que foi um Papa polonês, do bloco comunista. Mas não foi surpresa quanto à sua capacidade de ser Papa. Espírito Santo escolhe para cada época os pastores adequados, né? Chegou agora a vez da América Latina. E o Papa Francisco, ele é uma personalidade muito interessante. A tudo que ele faz, aparentemente espontâneo, etc., né? Na verdade, são coisas muito bem pensadas. Ele tem uma interiorização muito grande de todo o sentido de ser pastor. E ele está levando a igreja toda a sua experiência de pastor na América Latina. Aos bispos da América Latina, durante a Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, ele apresentou todo o seu esquema, uma visão da igreja. Os jornais comentaram que pela primeira vez o Papa apresentou um esquema tão bem articulado. E na verdade é o espírito, é o conteúdo do documento da Conferência dos Bispos na América em Aparecida. Então ele está levando como proposta para a igreja se, digamos, adequar aos desafios de apostolado de hoje, o pensamento da igreja na América Latina. E, repito, é um Papa
de uma personalidade muito bonita, muito singular. Vai levar tempo para a Europa, Estados Unidos absorverem esta nova proposta, porque ela diverge bastante dos esquemas fixos dos antigos continentes. O senhor me permite abrir um parênteses. Existe muito da diferença e o senhor deve perceber isso como europeu, a diferença do latino para o europeu? Existe sim, são condicionamentos históricos muito grandes. Também, em comparação, digamos, à idade global, né? A Europa é chamada de velho continente, enquanto a América Latina é um novo mundo. Na comparação de idades, podemos dizer que a história da América Latina atualmente está na fase de adolescência. Portanto, como típico dos adolescentes, este entusiasmo, esta efervescência, esta liberdade de dizer tudo com o direito de poder errar. Na Europa não se permite a possibilidade de errar. E é interessante neste sentido a frase do Papa Francisco em outro contexto: prefiro a igreja acidentada do que uma igreja doente. Ele dizia que para sair para as periferias, para a rua, para a igreja não se limitar somente aos assuntos internos, mas que se abrisse corajosamente com a proposta de levar a mensagem do Evangelho para o mundo. E ele disse que neste encontro com os novos desafios, a igreja pode se machucar, corre o risco de não ter sucesso. Mas ele disse, eu prefiro a igreja machucada num trabalho avançado do que a igreja segura, recuada. Para a gente encerrar, qual um prato típico da Polônia que o senhor gosta? Olha, são vários, né? São pratos de verão e pratos do inverno, sobretudo. Os mais típicos são os pratos do inverno. O povo faz aquilo que conserva para o tempo do gelo, né? Então, é beterraba, batatinha, repolho, carne. Então, um dos pratos mais típicos da Polônia é o bigos. É uma comida preparada de chucrute, de um repolho preparado e curtido, né? Depois misturado com linguiça, com carne, etc. Num certo sentido, como feijoada no Brasil, só que é feita de repolho. Depois tem pierogi, que é um tipo de pastel polonês, vários tipos de carne e sopa. Sempre no almoço tem sopa, primeiro prato e segundo prato. Em relação à comida árabe que está sendo servida, o senhor aprecia também a comida árabe? Sim, é muito gostosa e muito bem preparada, e além de gostosa, ela traz o sabor de uma cultura. Nós aqui em Anápolis temos uma visível colônia sírio-libanesa que contribuirá muito para o desenvolvimento da nossa economia e hoje continuam contribuindo. Então, é muito importante que os migrantes, integrando-se na sociedade brasileira, saibam conservar os costumes de origem. Porque uma pessoa só sabe da sua identidade quando conhece a sua história. Sabe inserir no novo contexto, sem esquecer o seu contexto de origem. E os sírio-libaneses, eles cultivam muito bem isso, são muito unidos entre si, se encontram. E quando a paróquia promove um evento como o jantar árabe, é uma oportunidade de promover esta integração. É uma promoção humana, vários significados e vantagens que isso tem. É uma confraternização, é uma valorização da cultura, é um momento de estar juntos. Então, a comida é só pretexto.
o fim é estar juntos. Tá certo. E foi muito bom estar junto do senhor. Muito obrigado pela entrevista. E bom apetite. Saboreie a comida árabe. Temos o novo embaixador da Síria, já chegou semana passada, o nome dele é Hassan Nasser. Ele é um embaixador de carreira, já serviu em vários países nesse mundo, no Washington, no NAMSA, e agora está aqui no Brasil. E se Deus quiser, a primeira visita dele vai ser para aqui, para a nossa cidade de Anápolis. O senhor avisa, então. A entrevista vai poder ser em português ou vai precisar da participação do senhor? Ele fala 4 línguas, mas ainda ele não fala português, mas a gente vai tentar resolver isso traduzindo para ele, sem dúvida. Tá certo. Quais as ações que o consulado está desenvolvendo na cidade de Anápolis? O consulado honorário da Síria aqui em Goiás, ele é situado aqui em Anápolis para servir todos os cidadãos sírios em qual necessidade que eles precisam. Então, ele é um interlocutor entre os cidadãos sírios que estão aqui no Brasil e o governo da Síria ou qualquer instituição governamental da Síria ou até com a embaixada da Síria. Então, qualquer necessidade de fazer um documento, de autenticar um documento, de fazer um intercâmbio cultural, comercial, religioso, passa pelo consulado honorário da Síria aqui em Goiás. Até antes de começar a entrevista, eu consultava. Consultar o cônsul é bom, né? Consultava, é claro, o Dr. Jamal a respeito de um jovem sírio que está querendo vir para o Brasil. E o Dr. Jamal explicou todo o procedimento, como que tem que ser, as pessoas querem vir, querem conhecer, como que fazem para chegar ou vir ao Brasil para ter a oportunidade. Na última jornada de juventude internacional dos cristãos que aconteceu aqui no Brasil, no Rio de Janeiro, nós temos a honra que mais de 200 jovens sírios participaram nessa jornada e foi um ato muito importante, muito positivo. Nós, os sírios na Síria, os cristãos, são uma minoria. Apenas nós somos 7% da população síria. Por isso, a presença de 200 jovens aqui na jornada de juventude no Rio de Janeiro, aqui no Brasil, o Brasil que é o capital da fé do mundo, o maior país católico do mundo, foi muito importante. Foi uma semente de fé para levar para a nossa terra hoje, nosso país está ferido, para levar para ele uma bênção do Papa, para quem sabe, se não essa mensagem que o Papa deixou para nosso país aqui, dentro do Brasil, que não vai invadir o mundo inteiro e vai resolver esse conflito que está acontecendo lá. Hoje, o turismo entre o Brasil e a Síria está muito em auge. Tem muitos sírios que estão procurando para vir para o Brasil. E o Brasil sempre foi um país colador, um país que recebe os estrangeiros de várias nações e sempre recebeu os sírios da melhor forma possível. E aqui em Goiás, a cidade de Anápolis, o maior exemplo de convivência entre os estrangeiros, os sírios, os libaneses e os brasileiros. Por isso, a venda de mais jovens para aqui, Brasil, vai ser uma coisa muito importante. E o consulado e a embaixada da Síria em Brasília estão à disposição para facilitar qualquer ato, qualquer pedido para turismo, para intercâmbio, para qualquer tipo desse ato. As pessoas perguntam muito, qual a situação política da Síria hoje no governo de Bashar al-Assad? A situação da Síria hoje, infelizmente, é uma situação complicada. Hoje tem rebeldes islâmicos, islamistas, fundamentalistas, que estão tentando derrubar o governo a qualquer preço. O governo já tentou fazer atendendo vários pedidos da oposição, mas até agora não conseguiram chegar num consenso. A gente pensa e pede para que o país, como o Brasil, que tem uma importância muito grande no cenário internacional, no cenário global,
para ter um papel importante também para fazer paz na Síria. Nós espera do Brasil, que é um país sempre lutou pela justiça, pela paz, ele ter esse papel importante no nosso país e resolver esse conflito que está acabando com o nosso país. Para a gente encerrar, como que a colônia se sente com essa homenagem da paróquia de Bom Jesus? O Bom Jesus para nós é a marca da fé. Todos os sírios que chegaram de 100 anos atrás, 150 anos atrás, primeiramente eles passaram pelo Anápolis, porque Anápolis era a última estação do trem que saía do Santos. E o povo naquela época chegava todo mundo de navio. E o navio parava no Santos e o pessoal pegava o trem que vinha até Anápolis. Então, com Anápolis era a última estação e eles não falavam português, eles chegavam, descia aqui a Anápolis e de Anápolis saía para Brasília inteiro. Quem está hoje em Brasília passou primeiramente em Anápolis, quem está em Goiânia passou em Anápolis, quem está no Maranhão, no Pará, na Bahia passou em Anápolis. Então, Anápolis sempre foi um ponto, a última estação. E naquela época, os imigrantes sírios e libaneses, eles fugiram da perseguição por ser cristãos. Então, como os cristãos fugiram dos países deles de origem, procurando outros países para não deixar de ser cristão, então, primeira estação para eles, primeira estação de paz com eles mesmos, de comunicar com Deus, é o Bom Jesus, a Igreja Bom Jesus. Então a Igreja Bom Jesus sempre foi primeira estação, da última estação da viagem deles. Então para nós, para qualquer sírio, para qualquer libanês, a Igreja Bom Jesus, uma marca importante da nossa fé. Sempre a gente entra no Bom Jesus e a gente comunica com o nosso Deus, a gente consegue se comunicar com Deus com muita facilidade, porque ele irradia a santidade. Dentro da Igreja Bom Jesus tem uma santidade que irradia, tem uma carisma desse povo brasileiro que frequenta essa igreja, do povo napolino, que sabe receber o estrangeiro, que sabe colher ele. Esse é muito importante. E sempre Anápolis foi uma marca importante para isso. Nessa Igreja Bom Jesus, com a orientação do nosso bispo Dom João, nós fizemos vários encontros ecumênicos. Dentro da igreja nós tivemos o sheik, que é muçulmano, que falou da religião dele. Nós tivemos o padre da igreja ortodoxa, o padre da igreja católica, o pastor evangélico, vários tipos de pastores. Nós encontramos, fizemos várias missas ecumênicas no passado, convidamos vários embaixadores que participaram. Primeira vez e único lugar que acontece essas coisas aqui é Anápolis, no Bom Jesus, na Igreja Bom Jesus. Esse é muito importante. Obrigado mais uma vez, doutor Jamal. Muito obrigado. Estamos com a Lili, que já foi entrevistada nossa de outro programa, e também com a Márcia. Vamos conversar com a Lili primeiro, né? Que já tem aquela experiência daquela primeira entrevista. Lili, como é se apresentar em público para fazer a dança árabe, de repente, diante de um público que tem pessoas mais jovens, tem pessoas mais velhas também? É sempre muito bom. A gente sempre tem que ter, assim, algum jogo de cintura e tudo para tentar agradar todas as faixas etárias, lógico. Mas dançar, assim, pro público, assim, é muito bom. É bom sentir a energia que ele transmite de volta, é bom olhar os rostos, os olhares, a forma como eles demonstram todo o respeito pela arte. É muito bonito. Você tem quanto tempo de dança árabe? Mais ou menos 7 anos que eu voltei a dançar. Eu sempre gostei de dançar. Desde pequeno faço balé, jazz. Então eu conheci a cultura árabe através dos meus vizinhos, que são libaneses. Aí eu sempre... Foi meio caminho, né? É, como se fosse da família mesmo. A sensualidade da bailarina também faz parte, no caso da cultura. Não aquela sensualidade excessiva, né? Mas aquela sensualidade bonita. Qual a maior dificuldade desse tipo de dança específica? A maior dificuldade, eu acho que é a aceitação do público, porque eu acredito que o público ainda não tem informação direito do que é a dança do ventre. Só o lado sensual, não como a arte.
a gente nota que é uma maquiagem diferente, que às vezes carrega nos olhos. Isso é importante? Geralmente é porque a expressão da bailarina, principalmente nos olhares, é muito importante. Então, quando a gente carrega a maquiagem no olhar, é justamente para poder focar aquela expressão mais profunda, toda aquela sensibilidade que tem nos olhos. Estamos agora com o Padre Carlito, um dos responsáveis, é claro, pela organização. Dá muito trabalho organizar esse tipo de evento, Padre? Em primeiro lugar, né, eu queria agradecer a presença de todos aqui nesse jantar árabe, né, e dá muito trabalho realmente organizar. No entanto, é gratificante, porque o que a gente faz pela fraternidade, pela fraternidade em Cristo que nós temos, né, ou seja, se a gente não faz isso, não é apenas para mostrar para a sociedade, senão é para confraternizarmos como irmãos que nós somos em Deus. Bom, e por que foi escolhido especificamente o tema árabe esse ano? Pela importância justamente daquelas pessoas que são descendentes de árabes, né, sírio-libaneses, que têm em Anápolis. Então, justamente agora que nós estamos celebrando neste ano o centenário da devoção ao Bom Jesus da Lapa, então nada mais que nós buscarmos a origem de Anápolis e buscarmos essas pessoas que têm essa origem, porque a origem de Anápolis também se funda nessas pessoas que vieram da Síria e da Líbia, né? E que fizeram parte da história, do comércio, da indústria de Anápolis realmente. Então, por isso que justamente nós buscamos fazer esse jantar árabe para retomar essa origem e buscar aprofundar cada vez mais na nossa fé, que é a nossa devoção ao Bom Jesus. A origem do senhor é Anápolis? De onde é que é? Não, eu sou natural de Abadiânia. No entanto, eu nasci aqui em Anápolis, né? Em Abadiânia não temos hospital. Quanto tempo de vida na igreja já? Bem, eu entrei no seminário aos 13 anos de idade e depois, após um longo percurso como seminarista, né, de 12 anos, eu fui ordenado sacerdote no dia 29 de setembro do ano passado. Ou seja, tem apenas 10 meses como sacerdote. Ainda estou aprendendo a celebrar a missa, né? Ainda estou na lua de mel, como se diz. Existe isso também? Existe. E lidar com o público é difícil, é complicado, mesmo para um sacerdote? Ao lidar com as pessoas, mais que ver um ser humano, eu vejo um filho de Deus. Então acho que mais que ver, né, apenas um animal racional que pensa, que tem necessidades, eu prefiro pensar e ver uma pessoa que tem um destino celestial. Porque o caminho do sacerdote, o trabalho do sacerdote é abrir as portas do céu para essas pessoas. Nós somos ministros da graça de Deus, né? Então, seja, ao ver isso, ao ver as pessoas, o que me move a estar com elas justamente é essa preocupação em levá-las para o céu. Esse é o mais importante. A dificuldade, sempre temos a dificuldade, né? Ou seja, de sermos pessoas sociáveis. No entanto, são superadas, né? Quando nós temos um porquê, nós encontramos um como, já dizia Nietzsche. Então, justamente, né, o que me faz sair de mim e ir ao encontro das pessoas é essa preocupação, essa preocupação de pastor em busca das ovelhas, como dizia até o Papa Francisco, né? Tá certo, obrigado, Padre Carlito. Prazer conhecer o senhor. Eu que agradeço, um prazer foi todo meu. É claro, um evento não se faz sozinho, né? São várias pessoas. Estou aqui com a Sandra, pela ordem, com a Miriam, com a Cris e também com o Nário. Vamos começar de lá para cá. Nário, qual o maior desafio de tentar promover, eu não vou dizer um evento, mas uma festividade como essa? É muito gratificante, ao mesmo tempo, dá um trabalho grande porque envolve muitas pessoas por trás da organização, do preparativo. Então envolve toda a paróquia para um evento específico. E a paróquia, ela abraça a ideia, de fato? Abraça sim. Foi desde janeiro para cá que começou todo o trabalho. E desde lá para cá o padre Oswaldo com o padre Carlito tem apoiado todo o trabalho da nossa paróquia. Bom, Cris, como ele estava falando, abraça-se a ideia. Né? Porque todo mundo chega no evento e pensa, não, tive uma ideia hoje, o evento vai sair no outro dia. Não é bem assim, né? Demanda tempo, demanda uma série de coisas, né? Tempo, colaboração das pessoas, porque é um trabalho em comunidade, né? Trabalho voluntário, a gente procurando pessoas assim mais especializadas em cada segmento. Nós tentamos diversificar bastante o trabalho, né? Mas graças a Deus tem corrido tudo bem. Todos colaboram de forma igual. É claro que cada um vai se direcionando para determinado segmento, mas no final forma-se um conjunto geral.
Então, todos participaram de forma igualitária. Existe a programação de todos os eventos do ano ou, de repente, se adequa a uma ou outra situação diferente? No mês de novembro de cada ano, o Padre Oswaldo faz uma assembleia paroquial com todos os coordenadores de movimentos, grupos e pastorais, e de lá traça o planejamento do ano seguinte. Então essa festa já estava preparada desde o ano passado, pelo menos as datas. Quando for chegar o mais próximo, foi definindo que tipo de festa se daria. Se era, como esse ano foi homenagem aos árabes, uma festa, um jantar árabe, ano passado já foi outro tipo, Então foi para diversificar, para melhorar um pouquinho cada vez mais a nossa festa. Obrigado. De nada. Bom, Cristiano, como mulher, em casa, existe a comida árabe com vocês também, ou não? Olha, no dia a dia, nós não temos muito convivência com a comida árabe, não, porque nós temos mais o costume goiano mesmo. Mas o meu paladar se adequa. Adequa bem e a gente aprecia muito. Quando tem oportunidade, a gente gosta muito. O quibe, eu gosto muito de quibe, sabe? Quibe assado, com catupiry, assim, é uma área que eu gosto bastante. Bom, seu esposo já rodou o país todo, né? Tá aqui em Anápolis há quanto tempo? 20 anos, mais ou menos. Já tem 20 anos aqui, a gente já está aqui em Anápolis. E a origem de vocês? Eu sou do Paraná, ele é de Recife, do Paraná, do Pernambuco. Como você se encontra? Porque é bem longe, hein? Centro-Oeste. Centro-Oeste. Bom. Ô Miriam, todo mundo fala que Anápolis é o trevo do Brasil. A história dela comprova isso. A minha ele é do extremo, eu sou do sul e nós encontramos aqui. Temos 2 filhos goianos e 2 catarinenses. Eu sou paraense mesmo. Então fala porta. Naturalmente porta. Fala porta. 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 Vocês viram que todo mundo ensaiou aqui para falar porta, né? Eu falei porta, todo mundo falou porta. Eu fui a única que falei porta. Mas eu sou goiana de coração, Guilherme. 20 anos, sabe? Eu já me sinto goiana de coração. Anápolis é apaixonante. Eu também acho Anápolis apaixonante. Foi a cidade que eu escolhi para ter minhas filhas, para elas crescerem. E engraçado, eu sempre dizia, se um dia eu não casasse com goiano, as minhas filhas seriam goianas. E parece que Deus ouviu, fez as duas coisas juntas. Casei com goiano e minhas filhas são goianas. Tá certo, então conversei com o pessoal aqui, que, é claro, ajudou e muito a promover esse evento de hoje no Salão da Paróquia Bom Jesus. Bom, o programa anterior a esse foi em homenagem ao senhor José Feres. O Zezinho Feres, ele falou um pouco da vivência dele com o pai. Agora vamos conversar um pouquinho também com outra descendente do senhor José Feres, a Matilde Feres Elias. O que é que ficou da senhora da vivência com o senhor José Feres, dona Matilde? Foi uma vivência maravilhosa, um pai exemplar. Fiquei órfã de mãe muito cedo, ele foi pai, foi mãe. E isso para o homem é muito mais complicado, porque a mulher naturalmente acolhe esse papel. Falta o pai, ela faz papel de pai e mãe com mais tranquilidade. Não vou dizer que é fácil, mas para o pai é complicado, né? Foi um pai muito amoroso, muito querido, muito caridoso. Quando ele faleceu, aquelas pessoas humildes me encontravam na rua e falavam, meu pai morreu. Então foi Nesse termo mesmo? Nesse termo. Me contavam cada história que ele fez e que eu não sabia. A senhora se recorda de alguma? Recordo. Pode falar pra gente. O Tonhão é um lá que vendia os lotes lá no Onaville. Ele trabalhou com meu pai. E meu pai foi o padrinho de casamento dele. Aí o Tonhão virou e falou assim, nossa, mas seu Zé não trouxe presente pra mim. Aí disse que de repente o meu pai pegou um tufo de dinheiro e enfiou no bolso dele. Falou, isso é pra você viajar na lua de mel. Ele falou, eu viajei e ainda comi 6 meses. Deu para abastecer a cozinha dele. E todo mundo que aborda a história do senhor José Feres, eu conheço ela até anterior à minha entrevista com o Zezinho, nesse aspecto caridoso. A gente até brinca que talvez tenha sido ele um dos precursores da cesta básica, porque ele reunia alimentos e distribuía para as pessoas. Realmente. Quando eu era criança, mas bem criancinha mesmo, fazia filas enormes na frente da fábrica, que a fábrica era na Eugênio Jardim, não era na Matilde Aidar.
Então ali distribuía, eu ia distribuir com a minha mãe, com a minha irmã. Ah, então participava, as crianças participavam. Pequenininha. Eu me lembro que tinha aquelas medidas de arroz, né? Porque não existia saco de plástico, não existia empacotamento de nada. Era tudo naquelas conchas grandes, né? Então a gente passava tudo para pessoal menos favorecido, né? Eu perguntei pro Zezinho se ele era um pai rigoroso, mas a visão de pai rigoroso para homem, de repente, é uma, para mulher é outra. Como que ele era com as mulheres? Era muito rigoroso, muito amoroso, muito carinhoso, mas muito rigoroso. Ciúme, inclusive? Demais! Eu, quando namorava, eu não podia, existia a primeira e segunda sessão de cinema. Então, às 7 horas, eu podia sair e voltar às 9. E sem conversa, às 9 horas? Não, e era só um olhar, não precisava de muita coisa, não. Tá? A gente já sabia. E eu e meu marido, ele brigava. Mas por que seu pai não deixa você sair? Mas é o sistema dele, eu não posso fazer nada. E ele ficava bravo, eu ficava assim, de um lado e de outro. Então o Jarbas chegou a bater de frente com ele, não? Não. Ele era muito respeitador, meu pai e o Jarbas também, né? Mas eu sei que foi difícil. Tinha as domingueiras aqui no CRA. Ai, que vontade das domingueiras, não ia de jeito nenhum. Eu sei que foi, mas foi muito bom. Ele, assim, a gente viajava muito, ele fazia questão de sair com a gente, passear, mas filha na rua de maneira alguma.